Estamos a salvo com a vida religiosa que vivemos? O amor de Cristo está em ação em nossa vida? Essas são algumas das questões levantadas no estudo do livro do profeta Isaías, capítulo 55 a 58, que estudamos durante esta semana. Naquele tempo, os judeus imaginavam que eles estavam num nível espiritual superior ao de outras nações, porque Deus lhes havia concedido um sistema de sacrifícios, que julgavam eles que, mediante eles poderiam ser aceitos ao praticá-los. Entretanto, o Senhor apresentou 4 mensagens diretas e contundentes através do seu profeta Isaías para o seu povo naquele tempo. E a primeira mensagem foi: vocês pensam que são ricos espirituais? Não, vocês são espiritualmente pobres, porque vocês são cheios do senso de justiça própria. Imaginam que só porque estão seguindo determinados ritos podem ser salvos, mas isso não é real. E ele diz: vocês têm que vir a mim, vim à fonte das águas, você tem que comprar de mim, sem dinheiro e sem preço, a salvação. Vocês não podem salvar-se a si mesmos. A salvação é apresentada no livro do profeta Isaías como um dom gratuito de Deus. Algumas pessoas imaginam que na Bíblia existem 2 sistemas de salvação. Na Antiga Aliança, no Velho Testamento, salvação pelas obras. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, salvação pela fé. Porém, a grande realidade é que nós encontramos em Isaías de que a graça de Deus, ou seja, o dom imerecido de Deus, oferecendo o seu Filho por nós na cruz do Calvário, é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Na verdade, tudo aquilo que acontecia nos tempos do Velho Testamento era uma prefiguração, uma sombra do verdadeiro sacrifício que Cristo faria em meu e em seu lugar. O próprio Senhor anunciou isso já em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Adão e Eva pecaram. Você se lembra? O próprio Deus tomou de um animal, ofereceu em sacrifício, tirou a sua pele, fez vestes para Adão e Eva. E assim, simbolicamente, Deus demonstrava que um dia seria feito um sacrifício em favor deles e que aquele sacrifício cobriria a sua nudez, os seus pecados. Deus prometeu a Adão e Eva naquele dia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da mulher nasceria um descendente que venceria o poder de Satanás. Através dos séculos seguintes, os patriarcas foram orientados por Deus a, quando pecassem, oferecessem em sacrifício um cordeiro, um animal sobre um altar. E assim, simbolicamente, o pecado deles era transferido para aquele animal, símbolo do sacrifício que um dia Cristo faria em seu favor. Abraão oferecia sacrifícios ao Senhor, e o Senhor fez um concerto com ele, que de Abraão nasceria o Messias, aquele que morreria em prol da humanidade. Assim nós encontramos uma sequência bíblica em que Deus vai apresentando um plano de salvação, o mesmo plano através dos séculos. Deus mandou que o povo de Israel construísse um santuário no deserto. Naquele santuário, tudo prefigurava o plano da salvação. No dizer do apóstolo São Paulo, aquele santuário era uma sombra, um anúncio do sacrifício e do ministério salvador de Cristo Jesus. E assim Isaías lembrou ao seu povo de que toda vez que ofereciam um cordeiro, um animal sobre o altar, eles estavam prefigurando, anunciando o sacrifício do Messias. Em Isaías, a salvação é pela graça, um dom imerecido de Deus, oferecendo-se a si mesmo na cruz, através do Messias, Cristo Jesus, para nos salvar. Por isso, Isaías vai renovando sempre o apelo: vinde às águas, comprem sem dinheiro e sem preço. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achá-lo. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E Deus diz através do seu profeta: os meus pensamentos, os meus caminhos
para com vocês são muito superiores ao que vocês podem imaginar. Sim, tudo aquilo que Isaías apresenta, a encarnação, a morte do Messias, a sua intercessão, a sua vinda, o seu reino, tudo isso está acima da imaginação humana. E era nisso que ele queria que o povo pensasse. Essa era a sua primeira grande mensagem. A segunda mensagem de Isaías foi: vocês tentam compensar a pobreza da vida religiosa de vocês com jejuns e orações. É interessante que no 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, havia a purificação do santuário. Naquele dia, o sumo sacerdote oferecia um ritual todo especial, um sacrifício. Ele entrava no compartimento santíssimo do santuário, aspergia o sangue sobre a arca da aliança, e assim, simbolicamente, ele purificava o santuário. Este era para o povo de Israel um dia especial de jejum, um dia de perdão, um dia de encontro especial com Deus. Era naquilo que eles chamavam um sábado cerimonial. Independente do dia que caísse no calendário judaico, independente do dia da semana, era considerado um sábado especial. Naquele dia, eles jejuavam com humildade, com gratidão ao Senhor. Porém, eles perderam de vista o objetivo daquele jejum. E Deus disse: o jejum tornou-se para vocês apenas um símbolo de religiosidade. Mas vocês, nesse dia, discutem entre si, cuidam dos seus próprios interesses, e vocês perderam o objetivo espiritual do jejum. E com o passar do tempo, Deus diz: estou cansado dos jejuns e das orações de vocês. O que eles precisavam, na verdade, era de converter-se ao Senhor. A salvação não provinha de rituais, provinha de se consagrarem a Ele, serem salvos pela sua graça. E Ele diz: vinde a mim e a vossa alma viverá. A terceira mensagem de Isaías foi a seguinte: vamos ser bem práticos. Vocês têm tudo o que vocês têm, mas vocês vivem em trevas espirituais, em escuridão espiritual. Vocês vivem egoisticamente, centrados em si mesmos. Em seu orgulho espiritual, vocês precisam abrir o coração ao próximo. Vocês necessitam que o amor de Deus esteja em ação na vida de vocês. E então aí nós encontramos o versículo da lição dessa semana. E a mensagem era: se abrirem o coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. E a escuridão em que vocês se encontram será como a luz ao meio-dia. É interessante que os evangelhos mostram que Jesus exerceu um ministério essencialmente prático. Conquanto seguisse os ritos religiosos do seu tempo, Jesus dedicou o seu exemplo em atos de misericórdia, cura, alimentação, perdão, ajuda aos sofredores. Era exatamente isso que faltava ao povo judeu. Eles precisavam de restabelecer os princípios de justiça no relacionamento com o próximo. Necessitavam de estabelecer uma ação positiva em prol dos seus semelhantes. Atenderem aos pobres, órfãos, viúvas, desabrigados, necessitados, repartir o pão com os famintos. Essa era a terceira mensagem de Isaías. Se eles se sentissem realmente perdoados pelo Senhor, numa verdadeira experiência de fé espiritual com eles experimentariam um sentimento de misericórdia para com as outras pessoas. E finalmente vem a quarta mensagem. A mensagem de Deus a Isaías visava restabelecer o espírito com o qual eles observavam o dia de sábado. E assim nós lemos em Isaías capítulo 58 o seguinte: essa era a mensagem de Deus. Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. Então te deleitarás do Senhor. Essa era a mensagem de Deus a eles. O sábado deveria ser um dia especial de comunhão com Deus. Deveria ser um dia de adoração, com gratidão, com louvor. Um dia de experiência espiritual com Deus. Toda atividade comum devia ser deixada de lado. A mente, o coração, os pensamentos, as palavras, as atitudes deveriam estar focados nas realidades espirituais. O propósito divino era que o sábado, que foi estabelecido lá no princípio do mundo, na criação no Gênesis, fosse um símbolo do descanso em Deus. Um descanso que seus filhos deveriam receber pelo relacionamento com Ele. É interessante que o apóstolo São Paulo tinha também essa visão. E ele diz lá em Hebreus capítulo 4 o seguinte, de que o problema de Israel é que eles haviam perdido o objetivo do sábado, que era um dia de descanso em Deus. E por isso, por não estarem convertidos ao Senhor, eles guardavam o sábado, mas eles não entraram no descanso pela fé, nas promessas de Deus. Assim, Deus apelou para que eles entrassem no seu descanso. O sábado fosse para eles um dia deleitoso, um dia feliz de comunhão com o Senhor, seu Deus. Enfim, na lição dessa semana nós aprendemos que o Senhor nos convida a uma aliança eterna com Ele, uma aliança de fé. Uma aliança na qual, pelo poder do Espírito Santo, nós desenvolveremos em nossa vida as virtudes do amor de Cristo Jesus. Uma aliança com Ele, através da qual seremos não apenas religiosos, mas seremos uma fonte de bênção para os outros. E, acima de tudo, em aliança com o Senhor, entraremos no descanso de Deus. Que essa seja a minha e que essa seja a sua experiência espiritual.